E aí, jovens, só o sucesso? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a negociação coletiva, tendo em frente aí a atualização com a reforma trabalhista, certo? Veja bem, nós sabemos que há vários vídeos sobre negociação coletiva, mas a ideia aqui é trazer aspectos atuais. Então vamos nós começando a falar aí sobre essa negociação coletiva, do que se trata, do que seja. Mas antes disso, nós devemos identificar o que seja uma negociação coletiva. A primeira ideia é que a convenção coletiva é quando nós temos a presença dos dois sindicatos. Por isso que aí nós temos a ideia de CC, por que CC? Porque a ideia de convenção coletiva igual a SS. S, o primeiro, que corresponde ao sindicato de uma categoria econômica. O outro S corresponde ao sindicato profissional, ou seja, a convenção coletiva sempre será da presença do sindicato profissional com um sindicato econômico, certo? Ou seja, a presença de dois sindicatos. Então, todas as vezes que existir a presença de um sindicato de uma categoria profissional com a categoria patronal, forma-se uma convenção coletiva. É o que está nos dizendo aí o artigo 611 da nossa CLT, que diz que convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo. Por que caráter normativo? Porque toda convenção coletiva tem uma finalidade de norma, é uma normatização, tem força de lei, ou seja, as partes que convencionarem têm que simplesmente cumprir o que está na convenção. Então nós temos a convenção coletiva, que é esse caráter normativo, em que diz o legislador dois ou mais sindicatos, ou seja, tem que ter a presença dos sindicatos para esta convenção mais completa e dizer que esses dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais, que estipulam condições de trabalhos aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Ou seja, a negociação coletiva é o gênero, a convenção coletiva é a espécie. Então, eu sempre digo em sala o seguinte, que o termo que se usa para uma negociação coletiva é a presença de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo, certo? Então ele é o gênero da negociação. Eu não posso dizer que uma negociação coletiva é uma convenção coletiva, porque existe o acordo coletivo também. Então, se eu estou dizendo que a convenção coletiva tem que existir dois ou mais sindicatos de uma categoria econômica e uma categoria profissional, e estas categorias as quais eu estou citando agora são as categorias quando se trata de uma mesma função, ou de uma mesma atribuição, ou de uma mesma atividade. Professor, tem que ter um sindicato dos professores profissional, sindicato dos professores patronal. Dois ou mais sindicatos formam o que nós chamamos de uma convenção coletiva. Então, dentro dessa negociação, nós temos a convenção que CC é igual a SS. E ainda nós temos o que chamamos de acordo coletivo, que é o AC é igual ao S, esse S é do sindicato com a presença da empresa. Se eu digo que CC é igual a SS, ou seja, letras iguais, no acordo coletivo nós temos um S e um E, ou seja, letras diferentes para formar um acordo. Acordo coletivo é a presença do sindicato. Que sindicato é esse? Profissional com a empresa. Então, enquanto a convenção nós temos a presença dos dois sindicatos, sindicato patronal ou econômico e o sindicato profissional ou dos empregados, apresentam dois sindicatos, o acordo coletivo ele é mais amplo. Por quê? Porque eu tenho o sindicato dos profissionais ou dos empregados com a empresa.
Então, a negociação coletiva, no aspecto do acordo coletivo, ele sempre vai se dar do sindicato profissional, ou seja, dos empregados com a empresa. Então, um acordo direto. As empresas irão participar de forma direta de um acordo coletivo. É por isso que nós sabemos que o que deve existir mais? Convenção coletiva ou acordo coletivo? Acordo coletivo. Porque há mais acordos existentes com as empresas diretamente com os sindicatos profissionais do que uma convenção que deve existir a figura dos dois sindicatos. Então, o acordo coletivo está no artigo 611, no seu parágrafo 1º, que diz que é facultado aos sindicatos que representam que categoria? Profissionais, por isso que é SP, né, sindicato profissional, celebrar acordos com quem? Com uma ou mais empresas, tá aí, o E de empresas, da correspondente categoria econômica que estipulem condições de trabalho aplicar no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Então, nessa breve introdução, nós já podemos dizer que negociação coletiva é quando se figura uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Então, a negociação coletiva é o gênero e a convenção coletiva e o acordo coletivo é a espécie. Então, nunca esqueça, acordo coletivo é quando se figura a presença do sindicato profissional junto com a empresa, ok? Então, continuando, nós temos a ideia de dizer que a negociação coletiva ela é mais rápida do que a própria legislação, do que a própria lei. Então, se eu quero negociar tanto através de uma convenção como de um acordo, eu posso fazer de forma mais rápida, de uma forma mais séria, desde que não fira os princípios constitucionais nem os princípios relacionados ao âmbito do trabalho. Mas a negociação em si, ela é mais rápida. A negociação coletiva ela tem uma maior possibilidade de atender às peculiaridades de cada setor. A legislação é geral uniforme para toda a sociedade, ou seja, a legislação em si ela é abstrata, porque é para todos. Já na negociação coletiva, quando eu trato de uma possibilidade de atender esse setor, é qualquer ramo de atividade a qual pode se empenhar. Pode ser um metalúrgico, ele é mais concreto essa norma, pode ser para um motorista, pode ser para o empregado rural, pode ser para um vigilante e entre outros. Ou seja, a negociação ela vai atender uma peculiaridade maior, porque é para cada setor, e a legislação em si ela é para toda a sociedade, e aqui se aplica de forma geral, de forma abstrata, enquanto, por exemplo, que eu vou fazer um acordo coletivo, ele é mais específico, eu vou acordar daquilo que me interessa, são os interesses da empresa, por exemplo, no acordo. Isso nós utilizamos muito pela flexibilização que nós temos com a questão dos feriados, porque nós sabemos que os feriados no Brasil, independente de cada ano, existem muitos feriados e pelos quais as empresas não podem parar. Então elas vão negociar junto com os sindicatos para ver a melhor forma de ter uma compensação de jornada de trabalho. Então, por isso que o acordo coletivo ou uma convenção coletiva ela é mais rápida, porque ela atende mais casos concretos, casos reais, enquanto que a legislação ela é ampla, ela não é específica. Continuando, nós podemos dizer também que a negociação coletiva ela é mais democrática, pois são criadas pelos próprios destinatários às normas, lógico. Então, como eu acabei de dizer, são normas ou interesses próprios, interesses pessoais, interesses particulares. Então, em suma, nós queremos dizer que a negociação coletiva ela é mais rápida, ela é mais democrática e ela atende os interesses das partes envolvidas, casos concretos e não casos abstratos, conforme a lei. Também a negociação coletiva ela tem uma certa valorização nessa negociação. Nós devemos valorizar mais. Por quê? Porque um dos objetivos da reforma foi de aprimorar as relações de trabalho no Brasil, tanto individual como coletivo. Isso é mais no aspecto doutrinário.
em dizer que esta valorização da negociação, ela trouxe com a reforma algo que não existia anteriormente, apesar de eu discordar, certo? Porque sempre com a presença dos sindicatos, quanto no aspecto desta negociação, foi justamente para neutralizar a parte hipersuficiente. É para tornar mais igual, é para ter mais igualdade nas relações de contrato de trabalho. Enquanto que nós falamos aí em outras aulas, em outros momentos, sobre a questão do princípio da proteção, que veio para tornar a igualdade existente entre empregado e empregador, que isso veio a ser mitigado aí com a reforma trabalhista. Isso doutrinariamente é meio do que questionável, essa questão de falar alguns doutrinadores sobre esse objetivo da reforma de aprimorar essas relações de trabalho no Brasil, tanto no aspecto individual como no aspecto coletivo. A gente tem que ver com bons olhos, porque o coletivo sempre existiu, sim, essa questão de ter uma força, algo que podia ter uma imposição legal, por exemplo, uma greve. A presença do sindicato em si ele é forte, certo? Então essa reforma ela trouxe mais com certas ressalvas nesse aspecto individual com o coletivo, porque o individual ele foi um certo mitigado, mas o sindicato ele veio para tornar essa igualdade e verificar em algumas situações que nós vamos ver daqui a pouco quais são essas condições que o sindicato pode agir em prol da coletividade. Os direitos e as obrigações ficam sob a responsabilidade dos empregados e empregadores, cabendo aos respectivos sindicatos representá-los no processo da negociação. Aí sim, aí é algo válido, porque os direitos e as obrigações em decorrência dos empregados e empregadores tem que ter uma certa, vamos dizer assim, fiscalização dos sindicatos para intervir. Nós vivemos esta época de pandemia, dessa questão do coronavírus, ou como dizem aí, o Covid-19. Mas tem um detalhe, nós sabemos que há questão de supressão de direitos no aspecto de redução de salários, conforme a medida provisória aí 936, não é isso? Que fala justamente sobre o aspecto inerente de reduzir a jornada de trabalho entre 25%, 50% e 75%, mas nós também devemos entender o seguinte, que diante do princípio basilar do artigo 7º da Constituição, fala lá justamente um dos seus incisos que diz sobre o princípio da irredutibilidade salarial, ou seja, não pode reduzir salário salvo acordo ou convenção coletiva, ou seja, presença dos sindicatos atuantes. Aí vem uma medida provisória e agora reduz através de um acordo individual. Aí nós estamos vendo aí a figura do princípio que fere aí a Constituição, por isso que é um direito inconstitucional. Só que aí o STF veio ser, vamos dizer assim, pleitear os direitos para saber se estava correto ou não, e foi decidido que pode sim suprimir direitos, pode negociar os direitos com o sindicato ou com o empregado e empregador, desde que o sindicato seja informado. E se o sindicato for omisso, subtende-se como sendo válido a redução no sentido de salário com a questão da jornada de trabalho. Então vejam que a Constituição prevê a não redução de salário, mas desde que esteja um acordo ou convenção. Com a questão da pandemia, pela essa questão da força maior que estão se utilizando, há uma possibilidade dessa redução de jornada de salário entre 25%, 50% a 75%, mas mesmo assim foi aí utilizado pelo STF no aspecto de poder reduzir, mas essa redução tem que ter a presença do sindicato para dizer se eles concordam, e na ausência da manifestação do sindicato, então nesse caso
nós podemos entender, não a gente, mas o STF pode entender como sendo a validade inerente, certo? Então isso devemos sempre reforçar, isso nós devemos sempre rebater, para que não possamos falar coisas que nós não temos conhecimento. De antemão, nós podemos também dizer que as convenções e os acordos eles são analisados por quem? Pela Justiça do Trabalho. Então, tanto as convenções como os acordos, eles são analisados pela Justiça, que está inclusive aí no artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, que diz que no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho vai analisar exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais desse negócio jurídico, respeitando o artigo 104 do Código Civil, e vai balizar pela atuação de um princípio. Que princípio é esse? É o princípio da intervenção mínima da autonomia da vontade. Ou seja, toda convenção ou todo acordo coletivo poderá ser verificado pela Justiça do Trabalho para se perceber se esse acordo ou se essa convenção está conforme a nossa está conforme as validades do negócio jurídico pelo nosso Código Civil. Nós sabemos que aqui no artigo 104 do Código Civil fala sobre a validade do negócio jurídico, que são os agentes capazes, o objeto lícito, né? Porque ele fala objeto capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei ou não defesa em lei, ou não proibida em lei. Então, isso tem que ser verificado pela Justiça se essas convenções ou esses acordos não estão suprimindo os direitos. É isso que tem que se ver, é isso que tem que observar, certo? Até eu falo para os meus alunos no aspecto da súmula 437, inciso 2º do TST, que foi inclusive agora há pouco com a reforma revogada de forma tácita, porque na súmula 437/2 do TST nos diz que é nulo uma convenção ou um acordo em que suprime ou reduz direitos, que é a mesma terminologia, no aspecto do intervalo intra-jornada, por ferir aí a segurança e a medicina do trabalho. Então veja que o TST, ou seja, a Justiça do Trabalho, está intervindo numa cláusula de uma convenção ou de um acordo que suprimir direitos. Então é isso que o artigo 8º, parágrafo 3º está nos dizendo, que mesmo que exista uma convenção coletiva, que mesmo que exista um acordo coletivo de trabalho, mesmo assim tem que se verificar se o objeto ele é lícito, se os agentes foram capazes, e verificar, acima de tudo, se a legislação diz que eles podem fazer esse acordo, essa convenção, e se diz claramente que há uma permissão legal para isso. Então há uma vedação como uma permissão, mas que tem que verificar esse objeto lícito. Na ocasião da súmula 437/2 do TST, está dizendo que se essas cláusulas que existirem nos acordos, nas convenções, podem ser tornados nulos. Então isso demonstra que a Justiça do Trabalho está intervindo na questão aí de convenções e cláusulas convencionais e de acordos, quando verifica que houve um objeto não lícito, porque tratava sobre a questão da segurança do trabalho, não no sentido de ilicitude do ato, mas de restringir direitos. Então, pelo princípio dessa intervenção mínima da autonomia da vontade, é uma intervenção mínima, porque mesmo que existindo a autonomia da vontade, que é o pacto sunt servanda, que está no Código Civil, nos contratos, mesmo que existir essa autonomia, nós sabemos que deve existir uma intervenção mínima. Continuando, eu peguei aí vários esboços dessa divisão sindical, CNC, certo? Tendo um próprio explanação de uma outra atividade deles, que aqui é um resumo que vai nos demonstrar a questão que se utiliza do negociado sobre o legislado, que se fala muito aí com a reforma trabalhista, que hoje
acordo coletivo e convenção coletiva, ou seja, o negociado, vai se sobrepor à lei. Por isso que diz, o negociado se sobrepõe ao legislado. Então, o que pode ser negociado conforme a reforma? Aqui eu trouxe, né, através, tirando aí mais uma vez, a divisão sindical, CNC, diz aí vários aspectos de quando é que eu posso utilizar tanto uma convenção acordo como um acordo individual entre empregado e empregador. Desse painel eu tirei dois, que foi o banco de hora anual, certo? O banco de horas. Nós já sabemos que o banco de horas, ele, conforme a reforma, trouxe a figura do semestral, anual e mensal. O semestral é só para os acordos individuais entre empregado e empregador. Por isso que, aqui pergunta, o banco de hora anual é válido para quem? Para o acordo e a convenção, mas não é válido para quem? Para o individual. Por quê? Porque o individual, ele não entra para o banco anual. O individual entrando para o banco semestral. É por isso. Então aqui é a figura de que pode existir o negociado sobre o legislado, como aqui também pode ver o aspecto dos contratos ou dos acordos existentes entre empregado e empregador. Outra figura que eu coloquei foi parcelamento de férias, né? Junto com a reforma trabalhista, pode-se fracionar as férias em 3 vezes ou em até 3 vezes. Pode-se fracionar. As férias não devem ser fracionadas, em regra, mas podem ser fracionadas se assim concordar empregado e empregador. E pode ser feito em até 3 vezes, certo? Por isso que aqui está dizendo, o parcelamento de férias poderá existir o que convencionado, ou seja, o negociado vai se sobrepor à lei? Não pode, porque as férias é aspecto constitucional e isso só está limitado pela lei. Então, pelas partes. Quem são as partes? Empregado e empregador, certo? Outro aspecto, horário de intervalo para trabalhadores lactantes. O acordo e a convenção, eles não podem negociar, mas as partes individuais sim. E aí nós vamos ver outros. E aí, se quiser, pode printar para a tela, tirar a foto para ficar aí com vocês. Que aí esse resumo dessa divisão sindical que nos trouxe era de suma importância. Demissão em comum acordo, grifei também por quê? Demissão em comum acordo foi feito aí com a reforma trabalhista, através do artigo 484A, que se trata da demissão entre o aspecto empregado e empregador, jamais entre sindicatos, jamais sendo através de convenção, jamais sendo contra ou em acordo com um acordo. Por isso que o acordo, a demissão com um acordo, não pode ser através de sindicato, mas sim de aspecto individual. E agora vocês podem perceber que eu tenho agora o artigo 611A trazendo para os demais. E o restante todos contrário a quem? Contrário ao individual. Porque o artigo 611A da CLT é o que vai dizer aí claramente do convencionado, ou seja, do negociado, se sobrepondo ao legislado. Está no 611A na CLT. Então, tudo que tiver no 611A na CLT é possível negociar livremente, se sobrepondo, inclusive, à lei. E aí nós temos vários aspectos aqui, em quais vocês podem olhar depois com calma e ver aí que se pode no acordo individual e o que acordo coletivo. 611A se trata da convenção coletiva, não se trata de acordos individuais. Então, todos que tiverem 611A vai se ter aí um não para os acordos individuais, enquanto que as convenções coletivas e acordos terão sempre sim, porque está previsto no 611A da nossa CLT, bem como todos os que se encontram aqui da mesma forma do outro. Todos são do 611A, que é possível
o negociado se sobrepor ao legislado. Por exemplo, vamos utilizar isso aqui: trocar o dia de feriado. Acabei de dizer, se utiliza muito isso em acordos coletivos. Aqui sim pode ter uma convenção ou um acordo quanto no aspecto de troca do feriado. Já não pode vir a ser acordado individualmente. Enquadramento do grau de insalubridade. Professor, pode enquadramento do grau? Pode, porque não é aspecto constitucional em si. Está previsto no 611A. Agora, o que não pode ser negociado? 611B, artigo 611B da CLT. Aí sim, não pode ser negociado. Por quê, professor? Porque fere a nossa Constituição Federal, bem como alguns direitos baselares. Por exemplo, pode-se negociar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, os depósitos. Pode existir uma convenção, um acordo coletivo que diz assim: vamos reduzir o 8% da remuneração para o FGTS e vamos agora pagar só 5%. Pode? Resposta: não pode. Os valores de depósito da indenização, ou seja, dos 40%, não podem ser negociados. Então, tudo que tiver nesse artigo não pode ser aplicado à convenção coletiva e o acordo coletivo. Salário mínimo, 13º salário, fundo de garantia, seguro-desemprego, assinatura de carta de trabalho, remuneração do trabalho noturno, que deve ser sempre superior ao do diurno. Todos esses não podem ser negociados. Proteção do salário, salário família, repouso semanal remunerado, a remuneração do serviço extraordinário, ou seja, o adicional de 50%, número de dia de férias devido ao empregado, que aí no caso seria limitar de 30 dias para 10 dias, por exemplo. Não pode negociar o número de dias de férias. Podem sim ser inflacionados entre empregado e empregador, acordo individual, mas nunca ser utilizado para os sindicatos. Licença maternidade, gozo de férias anuais com pelo menos um terço a mais que o salário. Tudo isto aqui do 611B, confrontando o que está aqui, ou reforçando, de justamente que não pode ser negociado frente à reforma trabalhista que nos trouxe conforme no aspecto da CLT e da Constituição Federal. E para verificarmos mais direitos, tem outros aspectos aí: aposentadoria, seguro contra acidente de trabalho, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher. Então, ou seja, quando vocês quiserem verificar tudo isso aqui, é só pegar aí o artigo 611B da CLT, que vai me dizer que não pode ser negociado. A pergunta é: por que não pode ser negociado? Não pode porque fere a nossa Constituição, e o 611B, na sua grande maioria, ele vai trazer aí também a nossa Constituição. Aqui, para chegarmos aí a quase finalizarmos, aqui fala da prescrição, por exemplo, ação quanto aos créditos resultantes do prazo prescricional de 5 anos, tanto urbano e rural, limitado aos 2 anos. Aqui a prescrição, artigo 7º, inciso 29 da nossa Constituição. Proibição de qualquer discriminação do salário, de critério de admissão do trabalhador com deficiência. Aqui está no artigo 7º, salvo engano, 34 da nossa Constituição também. Fala sobre no aspecto do princípio da isonomia, quanto aos fins salariais, que não pode ter essas diferenciações. E nós temos outro: liberdade sindical, direito de greve, está aqui. Outro, porque direito de greve está no artigo 9º da nossa Constituição Federal. Também não pode se negociar sobre o aspecto de não se ter greve. O empregador, juntamente com o sindicato, dizer: ó, vamos aqui fazer uma cláusula em que os empregados não podem aderir greve, por exemplo. Não pode porque fere a Constituição no artigo 9º. Liberdade sindical também não, porque fere o
princípio da liberdade no aspecto de filiação. Está lá no artigo 8º, inciso 5 da nossa Constituição Federal, que ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a um sindicato. Veja que tudo que tem do que não pode ser negociado é porque está conforme a nossa Constituição Federal. Aí, finalizando, nós temos aqui no final, tratam da proteção do trabalho da mulher, que não podem ser modificados, inclusive pelo artigo aí 611b, inciso 30 da nossa Constituição Federal, beleza? Então espero que vocês tenham entendido isto. Tudo que tiver no 611A da CLT pode ser negociado, pode apresentar uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Tudo que tiver no artigo 611b da CLT não pode ser negociado, ou seja, o negociado não se sobrepõe ao legislado. Por quê? Porque fere a nossa Constituição na sua grande maioria. E aqui eu trouxe algo que se utiliza muito hoje no nosso dia a dia, que é a história da negociação coletiva em face do fim da ultratividade, que está aí no artigo 614, parágrafo 3º da CLT, que diz que não será permitido estipular a duração de convenção ou acordo superior a 2 anos, ou seja, toda negociação coletiva, todo acordo, toda convenção tem um prazo máximo de 2 anos. Então é de 0 a 2, porque ele é até 2 anos. Quando diz que não é permitida uma duração maior de 2, é porque é até 2. Mas também não precisa ser de 2. Pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser de 1 ano e 6. O normal é que uma convenção, acordo, seja de 1 ano ou de 2. O normal. Mas pode ser conforme acordarem as partes. E diz aqui a figura da ultratividade, sendo vedada a ultratividade. O que é a ultratividade? A ultratividade é um termo utilizado e eu posso vê-lo antes da reforma e depois da reforma. Antes da reforma, a ultratividade significava dizendo o seguinte, que nesse prazo de validade de 2 anos, se deixar de existir uma convenção a acordo, porque encerrou aí os 2 anos, os direitos inerentes a qual eu pertencia ou a qual eu tinha, permanecem para os futuros. Como assim? Se eu hoje encerro minha convenção coletiva na data de hoje, e eu tenho algum direito dessa convenção, ela vai perdurar posteriormente. Isso é o que nós chamamos da ultratividade. E quando se diz aí na reforma que sendo vedada a ultratividade, está nos dizendo que se eu tenho uma convenção coletiva, um acordo coletivo que me dá algum direito, no momento em que perde essa convenção, ou seja, a validade, não que perde, né? Mas que essa validade da convenção ou do acordo deixa de existir, consequentemente também deixa de existir a figura do que? Dos direitos dessa convenção e desse acordo. Particularmente eu acho mais justo, porque no momento em que eu encerro uma convenção ou um acordo coletivo, encerra automaticamente os direitos dessa convenção, desse acordo, porque não tem mais eficácia, não tem mais o porquê de aplicar um direito pelo qual deixou de existir, não tem mais a validade da convenção, do acordo. Então isso é o que tinha muita confusão de ideias, e diante disso eu trouxe a ideia da súmula 277, por isso que eu botei aí uma atenção bem grandão aí, porque a súmula 277 do TST, com a reforma trabalhista, foi revogada de forma tácita. Houve uma revogação tacitamente, certo? Eu trouxe aí dois exemplos dessa ultratividade. O primeiro exemplo é o seguinte, para quem tiver alguma dúvida quanto a isso. Imagina assim, imagina uma convenção coletiva de trabalho com prazo de validade 31 de dezembro de 2016
até 31 de dezembro de 2018, ou seja, nós temos um prazo de validade de uma convenção de 2 anos aqui. E essa convenção, desse prazo de validade, prevê uma cláusula de adicional de assiduidade de R$100. Então lá diz lá na convenção, ó, todos os funcionários que forem assíduos terão aí R$100 desta assiduidade. Ou seja, não falta, cumpre os horários, então eles vão receber R$100. Ok? Aí, uma convenção coletiva posterior a 31 de dezembro, ou seja, uma convenção posterior a essa, certo? Que aqui poderia ver 2000, não essa data aqui, né? Porque se aqui terminou em 2018, então aqui seria uma CCT posterior, então corrijam aí, 31 de dezembro de 2018 até 31 de dezembro de 2020. Não repete a cláusula. Eu não repetir, que você faz só uma alteração. Vai existir uma CCT posterior a essa, ou seja, essa finalizou em 31 de dezembro de 2018 e essa vai continuar, né? No término dessa já iniciou essa, 31 de dezembro de 2018 até 31 de 2020. E ela não repete a cláusula. Se ela não repete a cláusula, isso não significa que esses R$100 deixa de realmente existir. Aí a pergunta é: o empregado perde o adicional? Sim, perde. Por quê? Porque essa convenção está retirando direito. Está dizendo, ó, há uma nova convenção em que não tem mais o adicional de 100%. O adicional não, perdão. O adicional de assiduidade de R$100, não de 100%, mas do valor de R$100. Então o empregado ele perde o adicional? Perde sim, porque a nova convenção está retirando esse direito. Sim, professor, mas já não está falando de ultratividade? Aqui é para finalizar aqui a ideia assim. Imagine vocês, nós tendo esses R$100. Se vocês pegarem a soma 337, está nisso aqui. Salvo uma nova convenção coletiva que altere ou repercute aí em relação à antiga convenção, aí nesse sentido, perde-se o que? Os R$100. Mas isso é conforme a súmula 277 do TST. Tratava justamente sobre isso. Só vai a outra atividade só deixar de existir se houver uma modificação nas cláusulas. Aqui não houve uma modificação? Houve. Só que nós aprendemos agora que nós não temos mais outra atividade. Então se não tem, então não tem mais o que falar direito. E essa foi mais clara ainda do direito, porque essa está dizendo que a nova convenção coletiva retirou a cláusula. Aí o segundo exemplo é: se eu tenho uma CCT de 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2018 que prevê um adicional de assiduidade de R$100, não há CCT posterior. Aqui há, que aqui era para notificar. Foi que um lapso aí de correção minha, que era para ser 2019 2018 a 2020. Aqui houve uma convenção em que retirou-se esta cláusula. Então ele vai continuar recebendo. Empregado perde adicional? Perde. Sim, vai perder adicional, porque foi retirado pela convenção posterior. Mas pelo meu exemplo segundo, mesma ideia, CCT de 2 anos, prevê esse adicional de R$100. Não há convenção coletiva de trabalho posterior, não existe. O empregado perde o adicional. Aí isso aqui é onde você vai ter a clareza da outra atividade. Antes da reforma trabalhista, antes dizia claramente que não há CCT posterior, por não ter mais, mas já existia um que previa R$100, então a outra atividade dizia o quê? Que continuava recebendo, mesmo não tendo mais uma CCT posterior. Olha essa dá uma previsão de R$100, mas nós estamos hoje, na minha data de hoje, 13/4/2020, não tem mais nenhuma convenção coletiva de trabalho
Portanto, se não existe mais nenhuma convenção coletiva de trabalho, antes da reforma, pagava-se pela outra atividade esses R$100. Então, todos os empregados que estivessem recebendo R$100 permaneciam a receber, mesmo não tendo uma convenção coletiva posterior, porque a outra atividade dizia justamente isso, que os direitos perduram ao longo do tempo, salvo se fosse um caso desse aqui, salvo se fosse uma convenção posterior que retirasse o direito, modificasse pela súmula 277. Mas vamos voltar pelo que nós estamos hoje. A outra atividade hoje diz: encerrou a validade da convenção coletiva, encerrou, não tem mais uma convenção posterior, então não tem mais o porquê de pagar os R$100, porque a convenção coletiva e o acordo coletivo só vai ter o pagamento no momento que eu tiver um prazo de validade. Não tendo mais o prazo de validade, o empregado perde o adicional. Então a pergunta era essa: o empregado perde o adicional com a resposta de hoje, conforme não tendo mais outra atividade? Sim, ele vai perder o adicional, por conta não existir mais a outra atividade. Com a outra atividade, esse direito ainda ia ser válido, ou serem válidos, perdão. Sem a outra atividade, perdeu a validade, perde também o adicional, porque a convenção coletiva ela só vai ter validade dentro da sua vigência. Terminou a sua vigência, termina a sua eficácia. A mesma coisa aqui, o empregado perde o adicional porque não tem mais direito. Então isso é o que nós chamamos de outra atividade. E para encerrar a aula de hoje, prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva está no artigo 620 da nossa CLT, que também foi alterado com a reforma, dispondo que todo acordo coletivo vai se prevalecer em convenção coletiva de trabalho. Por quê? Porque o acordo coletivo ele é mais específico, ele é mais entre o sindicato com as empresas, trata mais da realidade das empresas. A convenção coletiva ela é mais ampla, não repercute ou não reflete a questão do interesse dos particulares. Então, se nós temos uma convenção coletiva que está lá envolto de uma função para uma grande empresa, pode, em detrimento de uma pequena empresa, ter um certo prejuízo. Vejamos, imagina uma empresa de grande porte que tenha lá a PLR, participação em lucros e resultados. Só que você é uma empresa pequena, você tem a mesma função, faz parte da convenção. Tem como você pagar uma PLR se você não tem lucro como na grande empresa? Então você formula um acordo coletivo para retirar essa PLR, porque a sua empresa não tem condição de pagar. E aí, pelo artigo 620 da CLT, vai nos dizer o quê? Que esse acordo coletivo da retirada de uma PLR, de uma participação no lucro e resultado, essa retirada vai prevalecer de uma convenção coletiva que diz que eu tinha direito, certo? Aí diz claramente que com isso os sindicatos patronais devem procurar se fazer presentes nas empresas que desejam formular aí acordo coletivo com o sindicato laboral, lógico, fortalecendo com sua representatividade e garantindo um melhor ambiente para essa negociação coletiva, a fim de evitar prejuízo para a categoria econômica por eles representada. É por isso que deve existir um acordo coletivo em detrimento de uma convenção, ou seja, essa preferência ou dessa prevalência por conta da necessidade real de cada empresa. Então, o acordo coletivo se sobrepõe à convenção coletiva. Beleza? Ok, jovem, ótimos estudos. Meu nome é Raul Maciel. Fiquem todos com Deus. Não deixe de dar o like, joinha e se inscrever no canal. Beleza? Um abraço e tudo de bom. Valeu, até a próxima.